oportunidades de renovação, pois sabemos, mestre querido, que é nos renovando a todo instante que efetivamente alcançaremos dias melhores, mais equilibrados para nós mesmos, na nossa realidade espiritual. Sê com todos nós, Jesus, pois temos a certeza que muito precisamos de Ti ao nosso lado nesta jornada. Que assim seja, graças a Deus. Estamos dando início, a partir de hoje, a mais uma temporada do EMEG. Essa próxima temporada vai ficar sob a minha responsabilidade. Hoje, a Catarina está aqui conosco, que foi a convidada que eu trouxe para poder abrir a temporada, que é o nosso hábito agora. A cada temporada a gente tem um convidado aqui abrindo a temporada para a gente. Então a Catarina vai conversar um pouquinho hoje para nós sobre o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 3, versículos de 1 a 6, aonde nós vamos encontrar o João Batista no deserto pregando. E a temporada que eu vou trazer para vocês, a partir da semana seguinte, sem ser semana que vem, porque semana que vem não estarei presente com vocês, semana que vem vai ter um suprassumo do EMEG. É um EMEG triplo. Jussara, Cristina e Fernandinha vão fazer uma tríplice coroa aqui e vão trabalhar com vocês. Pode já adiantar? Vão trabalhar com vocês deserto. Essa vai ser a palavra-chave. Por quê? Porque o texto que eu vou trazer depois, que eu escolhi para realizar durante o EMEG na minha temporada, é sobre Jesus no deserto. Aquele momento que é narrado tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas, lá no início do capítulo 4, em que Jesus vai ser tentado no deserto. Então a gente vai conversar sobre isso nas 6 semanas seguintes, ok? Sim. Semana que vem não tem, a gente já deu um recadinho, Cristina está só lembrando aqui, é porque ela não estava presente, já demos o recado, o Cláudio já avisou, semana que vem nós não teremos a oficina de evangelho, que começa às 19h. EMEG normal. EMEG não para nem com chuva, nem sem luz, nem, EMEG é direto. Mas a oficina do evangelho, como eu e Cláudio somos os responsáveis, os coordenadores responsáveis, nós estaremos juntos em viagem. Então a gente não vai estar aqui, por isso que não acontecerá. É uma dupla. É uma dupla. Depois a gente dá notícia. Então, na outra semana, sem ser terça-feira que vem, eu darei início, a essas reflexões sobre Jesus no deserto. Semana que vem as meninas vão trazer sobre o deserto aí, bacana demais. E hoje nós vamos deixar a Catarina aqui à vontade para conversar conosco, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda. Fica à vontade, a turma é sua. Tá, nós vamos bater papo. Tá certo. A passagem que eu vou ler a passagem primeiro para a gente poder começar a conversar sobre ela, No ano 15º do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da Traconítide, Lisânias, tetrarca de Albilene, sob o pontificado de Anás e Caifás, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas, todo vale será aterrado, toda montanha ou colina será abaixada, as vias sinuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão nivelados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então, essa passagem, eu escolhi ela em particular, eu queria muito falar de João, dessa parte da voz do que clama no deserto. Porque quando a gente recebe essa informação, a gente recebe isso dos 4 evangelistas. Está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas e está em
em João também. E a gente sabe que João, ele distou um pouco dos outros, e nem tudo que está em um evangelista está no outro. Então, assim, a gente sempre, às vezes a gente fica dando uma olhada, costura aqui, costura ali, mas essa parte, ela se encontra nos 4 evangelistas. E isso é muito interessante, porque retoma ali uma profecia que foi feita de anúncio de Jesus, né? Do anúncio do Salvador, daquele que veio. E essa profecia, ela foi feita por Isaías, e Malaquias também fala que viria antes um mensageiro para poder anunciar a existência do Senhor. Então, aqui essa primeira parte que situa a gente, ela acaba trazendo para a gente também quando que João surgiu ali na Judéia para poder fazer as pregações dele. E fala que foi no 15º ano, 15º ano do Império de Tibério César. E aí, quando a gente procura isso na história, a gente percebe que isso aconteceu por volta do ano 28, 29 depois de Cristo. Então, a gente sabe ali em que momento que João começou a falar, começou a trazer as mensagens, as solicitações de arrependimento para o povo. Mas essa parte aqui, voz do que clama no deserto, João, quando a gente vai olhar a história dele, ele foi anunciado, o anjo Gabriel anunciou a Zacarias que João viria, né, que Isabel estaria grávida e que ele seria, ele anunciaria o Senhor, ele seria preparado para isso. Então, já do início, antes da vinda de João para a Terra, a gente já sabia, Zacarias já sabia o que João viria fazer. E quando João nasce, depois que Zacarias volta a falar, Zacarias faz um cântico para Deus, e nesse cântico ele também fala o que é esperado da vinda de João, né? E é muito interessante, porque na hora que Zacarias começa a falar como que é que vai ser a vida de João, o que ele vai trazer, ele fala que ele vai ser o mensageiro do Senhor. E essa parte do mensageiro, aí a gente vê por que é que João teve a forma da vida como ele teve. Ele, desde pequeno, ele já foi moldado. Porque Zacarias sabia o propósito dele, sabia o propósito do filho. O próprio filho já era cheio do Espírito Santo e o anjo anunciou isso para Maria. Então, quando Isabel ainda está grávida, Maria, quando fica sabendo que ela seria mãe do Salvador, o anjo também conta para Maria que Isabel estava grávida. E Maria vai até Isabel. E quando ela chega e ela chama Isabel e ela saúda Isabel, o bebê no ventre de Isabel pula. E aí é descrito na passagem que ela se torna cheia, o bebê se torna cheio do Espírito Santo. Então, olha só, ali a gente já tem uma conexão, já tem o João sendo 6 meses mais velho que Jesus. Então a gente já sabe quando que ele veio, a gente sabe quando que ele começa a pregação dele ali, e a gente sabe também que Deus chamou João do deserto de acordo com o que está nessa passagem de Lucas, né? Que aqui então, Deus chama Zacarias e fala assim, né? Que tá na hora. João, que estava no deserto, vivendo da forma mais simples que ele podia, porque descrito em outras partes que ele se vestia com pelos de camelo, cinto de couro, que ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Olha só quão simples era a vida dele, mas olha o quanto ele se preparou espiritualmente para poder estar ali, para poder fazer aquilo que ele veio fazer. Então, o deserto para João era a simplicidade da vida material, mas era a conexão com Deus que ele precisava para poder começar a sair, quando ele saísse dali, para que ele pudesse fazer esse anúncio, para que ele pudesse vir preparar o caminho do Senhor. E aí, aqui está descrevendo o que é que ele deveria fazer. Então, assim, ó, voz do que clama no deserto. Aquele que clama é aquele que fala alto, é aquele que traz a informação, que vai trazer a notícia. Então, ele tá do deserto, ele clama.
Mas ele, no deserto, né, na verdade, ele clama. Mas é no deserto, só simplesmente o deserto físico ali onde ele estava? Porque ele não está falando, o que ele está clamando, está ecoando, não é no ambiente geográfico. O que ele fala, ecoa, é nas pessoas. É no coração das pessoas. O deserto para o qual ele clama é o coração das pessoas que estava ali já há anos sem uma informação mais, vamos colocar assim, Malaquias, que foi o último profeta, ele estava ali em 400 antes de Cristo, 450, 400 antes de Cristo. Então tem 400 anos, mais quase 500 anos de espaço entre qualquer profeta vindo trazer qualquer informação e o início de João Batista falando daquilo que ele veio falar, para poder tentar trazer a mensagem de que o Senhor viria para poder fazer o trabalho que ele veio fazer. Então, na hora que ele começa a clamar para esse deserto, que era o coração das pessoas, que não estavam mais, já estavam agindo por agir, já estavam seguindo só a lei, já estavam seguindo a cultura que existia, sem talvez acreditar com a veemência que precisavam, e incorrendo nos diversos vícios que nós temos, né? O orgulho, a vaidade, estando ali desiludidos da vida, estando ali sem aquela certeza daquilo que eles tinham que fazer, de como fazer as coisas que eles, né? O que eu, como pessoa que estou aqui, o que eu posso fazer para poder agradar o Senhor? Então, eu sigo todas as leis, mas é só isso. E eu estou fazendo isso do jeito certo, mas eu vou seguir tudo que os fariseus falarem, tudo que os líderes religiosos falarem para eu fazer. Mas está certo? É isso mesmo? Estou seguindo? Estou fazendo de coração ou eu estou fazendo por costume? E aí, na hora que João Batista aparece, que ele começa a gritar, arrependei-vos dos vossos pecados, e que ele começa a fazer barulho, e que ele começa a surgir, e que ele começa a falar de novo no Messias, que todo mundo já tinha ouvido, mas que ninguém mais ficava falando, o Messias vai chegar, porque não tinha, era aquela coisa, se surgia alguém falando, falava, sumia. Mas João Batista ele começou a falar e ele começou a ser muito incisivo naquilo que ele falava. A forma como ele vinha trazer as informações era muito forte. E ele não tinha medo, porque ele acusava as pessoas, ele falava mesmo que estava errado, ele causou uma confusão danada com Herodes, a gente sabe disso, e todas essas, a forma como ele trazia e a forma como ele começou a fazer, trazendo as pessoas para dentro do rio, vão batizar para você criar um novo elo. O batismo que João Batista vinha trazer pelo arrependimento era uma forma de criar um novo elo com Deus. Um novo elo de compromisso da pessoa com Deus. Então ele estava reavivando dentro do deserto, que era o coração de cada um, Deus, para que Deus estivesse ali, presente no coração, para que quando o Messias viesse, a palavra do Messias ressoasse com essas pessoas. Oi. Você chegou no ponto que eu queria, Catarina, que é o que mais me toca na caminhada de João Batista, entre tudo, né, que aconteceu na vida dele. Jussara sabe que eu tenho uma admiração muito particular sobre João Batista. Eu ainda quero ter tempo de aprofundar um pouco mais sobre João Batista. Ele mexe muito comigo, assim, a trajetória dele. E quando você entra aí no arrependimento, eu acho encantador, porque a proposta dele era, olha, se você entrar no rio, e era o Rio Jordão, se você entrar no rio, é porque está arrependido. Se não tiver arrependido, ele não aprovava o batismo. Ele meio que recusava o batismo se a pessoa realmente não estivesse arrependida. E com os recursos que ele tinha, que eu acredito até mediúnicos, mas isso é uma análise muito particular minha, ele percebia se a criatura estava realmente convicta de que queria mudar ou não. Porque algumas ele repreendia. Ele
ele falava claramente, você disse bem, ele era muito sincero, ele não escondia, ele fazia as advertências necessárias, as corretivas necessárias. Por quê? Porque João Batista estava vivendo um deserto íntimo, como você trouxe, muito mais do que o deserto que ele escolheu viver, porque ele veio resgatar uma existência complicada como o profeta Elias, né? Ele teve uma complicação muito grande quando foi Elias. E ele tinha consciência de que ele estava num processo, né, de mudança profunda. Então, tinha um aspecto dele. Aquela alimentação dele, aquele jeito de vestir, aquilo tudo era uma proposta que ele tinha para consigo mesmo. Ele queria viver assim, porque ele sabia que o que viria, né? Ele não estava à altura nem de calçar as sandálias, amarrar as sandálias, e ele vai dizer isso mais à frente. Exatamente. Então, eu só queria reforçar a questão da proposta de arrependimento, porque ele, por si só, ele já estava... Sabe a gente, aquela... No céu e inferno, né? O código, né, penal da vida futura, nós vamos ver 3 etapas. Desculpa, não vou me alongar muito, não. O arrependimento é a primeira. Uhum. Depois tem a expiação. E, por fim, a reparação. Nós todos vamos passar por isso. Enquanto nós não fizermos essas 3 etapas, enquanto individualidade espiritual, nós não vamos avançar. Exatamente. Então, nós vamos passar pelo arrependimento, que eu acho que nós já estamos nele. Acho que todos nós, de certa forma... Oi? Isso, em cada... Obrigada, Ju, obrigada, porque não é uma coisa generalizada, assim, não. É em cada coisinha, então por isso que demora. Obrigada, Ju. Então, é o arrependimento. E eu acho que nós estamos... Eu não gosto de falar nós, porque eu fico achando que eu estou sendo muito petulante de julgar pelo outro. Né? Aí tem a expiação, que eu acho que, de certa forma... Sinto isso de verdade, tá? Eu sempre falo isso, eu sempre corrijo isso, que eu não gosto, não. Na hora de falar de dificuldade, eu não gosto de usar a terceira pessoa, não. Eu gosto de usar a primeira, e aí cada um que vista o chapéu que lhe cabe, né? Sem que eu aponte. Mas, na verdade, nós também estamos espiando, que é a segunda etapa. E, por fim, e eu acho que nós vamos conseguir com louvor, cada um no seu tempo, na sua hora, nós vamos reparar. Aí, na hora que a gente reparar, a gente está se promovendo para novas etapas. Então, é importantíssimo. Ele estava preparando com arrependimento para que a gente pudesse aceitar e receber o Messias. Obrigada. Depois eu falo mais. E é isso mesmo que você falou, é o arrependimento que vem. E, realmente, se a gente pensar que ele estava ali, todo o preparo, todo apoio que ele teve... quando criança, Zacarias, Isabel, da própria situação do nascimento dele, que em si foi um milagre, já é um preparo para que ele entenda a força daquilo a que ele veio. Né? Então, esse retiro dele para o deserto, para que ele pudesse se ordenar, porque a impressão que eu tenho quando eu leio a respeito é exatamente essa, que ele se ordenou, porque... Tinha ali, vinha todo o conjunto de cultura judaica que estava ali. Ele tinha esse conhecimento. Claro, o pai dele era um sacerdote. Ele tinha esse conhecimento todo. Mas ele estava ali para pegar a vinda do Senhor. Então, o que todo esse conhecimento é o mais puro de Deus? Qual que é a relação que ele tem com isso que é o mais puro do que Deus trouxe para a gente, dos próprios mandamentos, para que ele pudesse apurar em si, para que ele pudesse vir depois e, olha só, tornar retas as suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha ou colina será rebaixada. Como que ele poderia fazer isso se ele não vivesse isso nele? Se ele não trouxesse essas informações para dentro dele, para entender nele, para que depois ele pudesse falar disso? E aí, olha só, que montanha e que colina é essa que vai ser abaixada? A gente, quando não está... muito orgulhoso, a gente está muito cheio da gente, a gente não se sente lá no alto. Está na hora de bastando essa terra ali, ó, a gente não é tudo isso. E quando a gente não está mal, a gente está sem sentido de viver, a gente está no fundo do poço, vamos jogar uma terrinha ali, subir, porque a gente precisa estar aqui em cima para poder ver a luz do dia, ver a luz que vai vir para iluminar a gente. Então ele precisava resgatar as pessoas que estavam lá se sentindo mal porque
não conseguiam lidar com a vida que estavam vivendo, e tirar aquelas pessoas que estavam lá no alto dos seus próprios narizes para baixo, para poder nivelar as pessoas dentro do arrependimento, dentro da vontade de querer mudar, de aceitar a palavra que estava vindo e que ia fazer a mudança de fato, que ia ser a do Messias. Então é isso que ele veio fazer. Na hora que ele veio, as vias sinuosas se transformarão em retas. A gente vive dando desculpa para tudo que a gente faz. O que a gente tem que fazer é isso aqui. Por que a gente está dando volta para poder fazer isso aqui que eu sei que eu tenho que fazer? Ele chegava e falava, não, o que você está fazendo? Você falou lá, os soldados vinham falar com ele e falou assim, para de cobrar dos outros o que não é seu, que está errado isso. Contente-se com o seu soldo. Contenta com o dinheiro que você já recebe. Para que você está pedindo dinheiro para os outros? Para que você está tentando tirar dos outros? Aí ele chegava lá para os publicanos, vinham falar com ele e falou assim, para de cobrar mais, você não precisa disso. Cobra só o que é mandado que seja cobrado. Por que você está exigindo de pessoas que já estão subjugadas muito mais do que elas têm? Entendeu? Se você tem 2 capas, tira uma, dá para quem não tem. A caridade que ele está pedindo para que as pessoas tenham. A mesma coisa para a comida. Ele chamou todo mundo para ser fraterno, todo mundo para ser caridoso com o próximo aqui. Que era uma coisa que, assim, já vinha pedindo. Os mandamentos de Deus pedem o respeito, ele veio pedir, exigir o respeito, na verdade. Ele batia, ele brigava, ele gritava. Ele falou horrores de Herodes lá, da esposa dele também. E aí, né, a gente sabe qual fim que ele teve por isso, né? Porque a gente também tem que saber falar todas as coisas, né? Tem um texto de Emmanuel que fala que ele podia ter sido mais delicado ao conversar a respeito do rei, dos erros do rei. Mas a questão era, ele não tinha medo de falar. E eu acredito que a própria forma como ele fez, o próprio fato dele falar mesmo, indo contra uma força e se colocando sem medo diante dela, ele falava, não vai vir um que é muito maior do que eu. Eu não tenho medo do rei, não. O rei não é nada, não. Quem vem é maior do que eu. Quem vem é maior do que todos. O que você está fazendo está errado. Você não pode continuar fazendo errado. E aí ele conclamava as pessoas, vem, se arrependa, vão para o batismo, aceita que você está errando, acerta o seu caminho, escuta. E ele dizia mesmo, e a coisa foi tão grande dele batizando as pessoas, dele fazendo, que assim, o fato dele estar lá batizando criava confusão. Tanto que tem uma passagem em João, é dito que eles vão perguntar para ele se ele era o Messias, porque o pessoal fala assim, quem você pensa que você é? Eu não sou o Messias. Mas eu venho, ele vai vir depois de mim. Ele vem, ele tá para vir. Arrependa-se, você está fazendo errado. Porque essa ideia de trazer, com essa força que ele tinha, a ideia de que está vindo o Messias, ele está vindo, se arrependa, faça a coisa certa, balançou a estrutura que já tinha na região na época. Todo mundo ficou balançado com aquilo. E se ele tiver razão? Porque os judeus são um povo muito crente nisso. Eles tiveram quantos profetas, eles tiveram quantos milagres aconteceram e foram acontecendo ao longo da história deles, para que eles, de repente, tenham alguém fazendo muito, muito, muito barulho, como é que eu não vou ouvir? Vai que é. Nem que é melhor que eu esteja mais ou menos atento ali. E João Batista, ele veio falando, e ele reconhece, quando Jesus vem, ele reconhece Jesus, e até Jesus vem para ser batizado. Jesus chega para ser batizado. Oi. Pode concluir. Não, pode, porque o batismo de Jesus é outro grande. Não, é porque, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu já estou conhecida pelo meu apreço, né, pelo significado das palavras. Aí você começou a falar, já peguei o telefone para olhar o significado de clamar, porque a voz do que clama no deserto é uma expressão que a gente conhece muito, né? Aí eu vou, inclusive, ler aqui. Porque aí, em cada evangelista, como foi citado nos 4, mas em cada um fala de um jeito. Tem evangelista que fala, que proclama. Tem um que fala que grita. E, na verdade, clamar... desliguei. Na verdade, clamar é falar alto, sim. Espera aí. Mas tem 2 significados.
E aí diz assim, tem 2 significados, né? Vou começar pelo segundo. Dizer em voz alta, gritar, bradar ou exclamar. Até aí tudo bem, ele ficava no deserto falando em tom alto, como um dos evangelistas, não sei se... Eu marquei aqui, Lucas fala clamar. mas já não sei qual. Um deles fala que ele gritava, né? E aí a gente vê assim, por que será que tem que gritar, né? E eu fiquei aqui intimamente mexida. É preciso que gritem conosco, que nos chacoalhem e a gente não escuta, né? Olha só, o arauto de Jesus, né? O João Batista foi ali o precursor, o arauto dele, a voz que o antecedeu, gritando para as pessoas, presta atenção, escuta o homem, né? E a gente não escutou, né? Já tem 2 milênios e a gente segue não escutando, né? Então, a voz do que clama no deserto, popularmente, a gente até fala, quando alguém está falando e o outro não escuta, né? A voz que clama no deserto, a gente até profana um pouco a expressão, porque é isso mesmo, quando alguém não nos dá, professor, é muito assim, né? A gente fala, e na hora da prova, lágrimas caem, e a nossa voz não foi ouvida. É isso aí, só o que vai cair na prova? Lágrimas, né? Porque a gente está lá clamando e ninguém está ouvindo. E aí ninguém escuta. E aí a gente vê, assim, que esse primeiro sentido, né, me motivou bastante, que esteja gritando, né? E a humanidade ainda não estava ouvindo. Mas tem um segundo sentido, que o dicionário traz como primeiro, mas que eu acho que vem depois. É como se fosse assim, uma segunda interpretação desse clamor no deserto, que estava previsto, né? Na verdade, João Batista estava cumprindo a profecia de Isaías, né? Como todos os 4 evangelistas destacaram, né? Sim. Que estava lá em Isaías. Mas esse segundo sentido é suplicar, pedir instantaneamente e incessantemente, implorar, exorar. Aí eu fico pensando assim, que não é que ele estava gritando conosco, né? Então, assim, o início da minha fala foi assim, ele gritando e sacudindo a gente e a gente não escutando, mas não, ele está implorando, suplicando que nós ouçamos a Jesus, né? Porque é isso que nos salvará. E aí eu fiquei com essa coisa. Aí, né? Repara só. Deixa eu... Eu estava na prefeitura e tinha um guarda municipal gritando com o repórter, né? O repórter falou assim, não grita não, tem ninguém surdo aqui não. Aí é legal, né? Um tanto de guarda municipal assim, com a mão na arma, né? Aí você não grita não, tem ninguém surdo aqui não. Ele lá com Jesus, até hoje. Né? O repórter falou assim, não tem que gritar não, tem ninguém surdo aqui não, estamos te escutando. Assim, mas aí entra no que a Fernanda falou pra gente, grita para ver se chama a atenção. Isso é... Sim. No caso, agora olha que interessante, ele clamava, mas ele, aí, se você pensar, o tanto que ele repetiu isso, a gente pode dizer que ele reclamava a atenção de todos. Então, o tempo todo ele pedia, presta atenção, presta atenção. E você falou uma palavra que eu adoro. Você chamou ele de arauto. Arauto, ele é um defensor de alguma coisa. Ele vai falar em prol de uma causa, ele vai falar em prol de uma ideia. E ele era realmente o arauto. Ele veio como precursor de Jesus, mas como arauto. Ele veio anunciar falando. Na época medieval, os arautos também eram aquelas pessoas que chegavam da porta e gritavam, rei fulano de tal. Era um arauto, ele estava anunciando. Então, João ele veio anunciar a vinda de Deus, da mesma forma que ele veio defender a ideia de que a gente precisava se ordenar para poder receber Jesus na melhor forma possível. E que pessoas que gostam de gritar para mostrar que eles mandam mais, né? Que são autoridades, né? Não tem que gritar, não. Não tem ninguém surdo, né? Mas é porque, às vezes, assim, eu concordo, mas, às vezes, a forma de exercer a autoridade é chamando a atenção de uma forma que as pessoas não possam dizer que não viram, que era o que João fazia. Ele estava ali na autoridade de alguém que estava a serviço de Deus, proclamando a vinda de Jesus. Ele gritava. Porque as pessoas não querem ouvir, então ele gritava. Na verdade, eu estou aqui meditando as reflexões que você está proporcionando para nós, Catarina. Muito obrigada.
esse clamor é muito íntimo. Né? Ele está falando para o íntimo das criaturas. Sim. Ele está fazendo um clamor para a intimidade das criaturas. Olha, quem está chegando é muito maior do que eu. Eu não sou digno de amarrar-lhe, né, a sandália. É preciso que ele cresça e eu diminua. Então, ele está clamando para a nossa individualidade. Olha, o mestre está chegando. Ele tem muito a dizer e a mostrar. Então, aí eu volto no que a Fernandinha disse, né? Não bastou. Preparou o caminho, e o título de precursor é porque ele veio antes, né? Ele veio preparar a terra dos corações, Sim. né? Para Receber sementes semente. que Jesus iria plantar, muito mais do que na oralidade, que ele falou quando foi necessário, mas principalmente nos exemplos que ele deu. E eu estava me lembrando, Catarina, que o Sermão da Montanha é proferido assim que João Batista é preso. Sim, Está lá no Evangelho. sim. Agora não lembro a referência, mas me chamou muita atenção que eu fui trabalhar esse tema outro dia. Confere para mim, Jussara. O Sermão da Montanha, lá no Mateus 5. Quando a gente volta um pouquinho antes, conforme a gente sabe que é preciso voltar, né, para entender o contexto, nós vamos ver que assim que João Batista é preso, e a gente entende que ali encerra e só conclui com a cabeça dele quando é decapitada e levada na bandeja, né, a pedido daquela Oi? Da filha da... Então, a cabeça na bandeja é só uma simbologia ali, porque, na verdade, ele vai preso e ele encerra a tarefa dele. Aí Jesus prega o Sermão da Montanha. Jesus sai daquela região e vai, e acontece a pregação do Sermão da Montanha. Essa observação eu fiz recentemente, porque eu fui falar do Sermão da Montanha e voltei. Quando eu voltei, me chamou a atenção. Foi após a prisão de João Batista. Então, havia um roteiro, havia um planejamento espiritual para que João viesse, né, drenasse, agora vamos falar no campo do espírito, drenasse a terra dos corações, até esse jeito dele, sabe, ô Catarina, esse jeito assim, rígido, duro de falar, Duro. eu sinto que era necessário, da mesma Sim. forma que Moisés fez a lei mosaica, porque nós éramos extremamente indisciplinados, então ele fez aquela lei civil extremamente rigorosa, porque nós aprontávamos todas, né? Não tinha ordem em nada, nós não respeitávamos uns aos outros de jeito nenhum. Aí Moisés faz aquele Código Civil, não estou falando do decálogo, não, estou falando do Código Civil que ele cria e vai ser seguido por muito tempo, porque nós precisamos. Aí vem João Batista, que jamais poderia fazer o discurso do Cristo, porque ele não era o Cristo. Aí ele é duro mesmo, chama atenção, põe os pingos nos is e fala, ó, preparem, porque o que há de vir vai exigir muito mais de vocês. Então tem que sair desse terreno aí, exterior, né, aparente, voltem para dentro de si, porque o que ele vai trazer, e aí a temporada que Cláudia acabou de trazer para nós, né? A temporada do Cláudia, quem iremos nós? Discurso duro de ouvir. Quem iremos nós? Né? A turma debandou, ele ainda perguntou, vocês também querem ir? Mas isso foi a temporada que o Cláudio acabou de encerrar, que tem a ver com o João Batista nesse sentido. Está falando, está preparando. Nossa, nós estamos preparando. Quem ouvir, vai aproveitar. E nós sabemos, Catarina, que muitos espíritos aproveitaram. Muitos se redimiram ali, com Jesus. E nós deixamos para depois. Aqui, seguindo o que a Cristina está falando, Jesus pergunta para os pessoal que compravam assim, quem disse que eu sou? Aí eles falam assim, disse que você é Elias. Depois Elias veio e muitos nem viram, não foi? Exatamente, foi isso mesmo. E é interessante essa parte de Elias, porque eu ia comentar a respeito da morte de João Batista,
Porque quando Jesus está lá fazendo as coisas que ele estava fazendo dentro do ministério, fazendo os milagres que ele estava fazendo, chegou num ponto que, olha só, no Lucas 9, versículo 7 a 9. O tetrarca Herodes, porém, ouviu tudo o que se passava e ficou muito perplexo por alguns dizerem: é João que foi ressuscitado dos mortos, e outros: é Elias que reapareceu, e outros ainda: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes, porém, disse a João: eu mandei decapitar. Quem é esse, portanto, de quem ouço tais coisas? E queria vê-lo. Então, olha só, a bagunça foi tanta que João causou, que mesmo quando, depois que ele tinha morrido, que as pessoas ainda estavam achando que ele tinha ressuscitado, estava lá fazendo alguma coisa, tinha gente estava perdida no meio da confusão. Mas o João, ele realmente chegou fazendo bastante barulho, e ele chegou sendo muito direto, ele era muito direto. Então, assim, o interessante da característica do pouco que fala das coisas que João disse, ele era direto. Assim, você tem 2 capas, pega uma e dá para quem não tem uma capa. Você tem comida, o outro não tem, divide sua comida com quem não tem. Ele falava na lata o que ele achava que tinha que ser feito. Jesus já não era, Jesus já era outra história que ia conversar. Mas por que ele estava falando na lata? Porque era uma forma de tocar as pessoas de forma muito direta. Quando uma pessoa chega e te fala o que você tem que fazer, das duas, uma. Ou você se ressente e não quer ouvir, ou você olha para aquilo e fala assim, ele tem razão. Então, era a forma que ele tinha de chegar na pessoa rápido e ter uma resposta da pessoa. Ou a pessoa ia dar ouvidos para ele, ou a pessoa não ia dar ouvidos para ele. Se a pessoa desse ouvido para ele, ia escutar a próxima coisa que ele tinha para dizer. E aí, isso ia mudar a pessoa um pouco, isso ia fazer com que a pessoa despertasse. Se a pessoa não quisesse ouvir, ela, no mínimo, ia ficar incomodada. E esse incômodo, geralmente, ele move as pessoas, porque a pessoa fica irritada com aquilo. Por que ele falou para mim que eu estou fazendo errado? Eu estou aqui fazendo as minhas coisas. O que ele tem a ver com isso? Aí começa esse tipo de pensamento que vira chiclete na cabeça da gente, que começa a ver. Não, vou lá para poder ver, vou tirar satisfação. Aí vai lá tirar satisfação, está todo mundo ouvindo, aí ele vai e escuta mais um pouco. Aí pode sair com mais raiva, mas sempre volta. O Herodes conta que, que na hora que a Salomé pediu a cabeça de João, ele ficou triste. Tem uma descrição dos evangelistas que fala que ele ficou chateado, que não era o que ele queria fazer. Ele queria prender, deixa ele preso lá. Você... Ele pode pedir o que quiser, né? Até metade do meu reino. Né? Pois é. Né? Mas também era a opção dele falar assim, mas, né... Não vou, isso eu não te dou. Assim, ele era contra, mas eu pensei assim, você pode pedir a metade do meu reino, né? Pois é. Aí, o interessante dessa oferta, ele ofereceu. Ele podia, mas lembrando que Elias também tinha coisa para resgatar, né? Ele também mandou decapitar um monte de gente, né? Então, ele ser decapitado não precisava chegar a tanto, como a gente já viu em diversos exemplos, mas chegou paciência. O precursor, né, que a Cristina gosta tanto, né? O João Batista, ele tinha um papel, uma missão, tá claro aí, né? De preparar os caminhos para Jesus. Isso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo está no Antigo Testamento. Nós já vimos isso aqui, né? Sim. No livro de Levítico. Sim. Então, Moisés já tinha orientado. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Adiantou? Não. Jesus vem mais de 1000 anos depois de Moisés. 1250, 1400, varia aí, né? De autor para autor. Sim. Mais de 1000 anos e o povo ainda não percebeu o que era. João Batista vem clamar no deserto. Arrependimento é a primeira parte, como a Cristina trouxe ali, é a base. Se a criatura não se arrepende, o que acontece com o semeador? A semente vai cair à beira do caminho. Porque o coração da criatura não está preparado para receber. Então, o papel do João Batista fortemente era gritar, arrependei-vos. Presta atenção, vocês são um vírus aqui nesse planeta
está muito longe, muito distante do que é necessário para entender a lei de amor. Jesus pessoalmente pisou o solo da terra, trouxe o seu evangelho, trouxe a lei de amor. Dezenas, centenas de milhares de trabalhadores espirituais nos séculos 1, 2, 3, 4, né, da era cristã, para ajudar a divulgar o cristianismo. E a humanidade mergulha na Idade Média, do século V ao século XV, sem a menor noção do que seria o ensinamento do Cristo. Aí foi preciso uma nova preparação, novos sacrifícios, novos trabalhadores para trazer o Consolador para nós aqui na Terra. E o que nós estamos fazendo com o Consolador? Tem que tomar muito cuidado para ver se a gente não está repetindo Tiago menor e convertendo a casa espírita numa sinagoga, ou num templo católico, ou num templo protestante, e enchendo de rituais, e deixando de trazer para o templo necessário, que é o nosso próprio coração, o ensinamento, o aprendizado e a transformação, porque a regeneração vem. E se a gente não estiver preparado para ela, a gente vai ter que buscar um outro planeta na condição que está a Terra, porque a Terra vai caminhar. E é preciso que a gente caminhe junto com ela. Uhum. Então, é urgente ouvir João Batista. A voz do que clama no deserto, o nosso deserto interior é uma fase necessária do nosso aprendizado. O que o deserto nos constrange a fazer? Abrir mão de tudo que não é essencial. Se for minimamente supérfluo, está fora. O que o João Batista comia no deserto? Dizem que era mel e gafanhoto. Sei não, que, né? Como é que é? Proteína e carboidrato, diz aqui a Fernandinha, né? Então era a base, é o necessário. Então, passou disso, é supérfluo, não cabe nesse momento. É preciso olhar para dentro, reconhecer o que nós precisamos mudar no nosso coração, e o arrependimento é a primeira parte. Ainda vem expiação, ainda vem reparação, para que a criatura esteja em condições de pisar um mundo regenerado. Então, tem que clamar, e a gente tem que ouvir, porque se ele não fizesse isso, nem a parte inicial do Evangelho de Jesus teria proveito para todos nós. Né? Sim. Obrigada. Isso daí agora eu estou recordando que a gente falou na oficina mais cedo, que é dessa questão da incorporação de outras religiões dentro da casa espírita também, que é aquilo que Paulo falou lá sobre o sincretismo religioso, e ele divertiu sobre isso. Porque a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque senão a gente passa a entender que não existe mais médium. Por quê? Médium é a mesa mediúnica, a mesa que é médium, não são as pessoas. Né? Mediúnica é a mesa. Ah, não, reunião mediúnica tem que ser feita com luz apagada. Por quê? Médium não consegue dar comunicação no claro. Para psicografar alguma coisa, eu tenho que colocar a mão na testa, igual o Chico Xavier fazia, porque senão o espírito não se comunica. Essas práticas estão muito presentes na doutrina espírita também. Só a título de curiosidade, o Chico tinha um problema sério na visão, ele colocava a mão por causa de fotofobia. A luz incomodava e doía nele. Você tem fotofobia, meu amigo? Então não precisa colocar a mão, não precisa colocar... cansaço também, né? Então, assim, tem muita coisa de dogmas de outras religiões que a gente introduz dentro do espiritismo, sendo que ele é muito simples, ele é muito puro na essência dele. Kardec, ele é muito simples. Não precisa de tudo isso que a gente coloca dentro do movimento espírita, né? A gente tem que se divertir sobre isso também. Ah, não sei. A gente está na nossa melhor encarnação, então eu acho que a gente melhorou. Não tá tão ruim. Tem muita gente que, sei lá, parece piorar em vez de melhorar. Não, eu acho que a gente melhorou. A gente só ainda está perdido. Nós melhoramos, mas a maioria piorou. Mas isso que, Jussara, que você falou é verdade. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está ouvindo com relação ao que é o clamor, com relação àquilo que é
que vai acertar o nosso deserto, que vai endireitar nossas veredas. A gente se perde, é aquilo que eu falei, a gente se perde nas curvas, porque o caminho é reto, a gente tem que fazer isso aqui, só que a gente fica fazendo curva, e cada curva uma desculpa, e isso cria um problema danado. Eu vou fazer o papel do médio psicofônico aqui agora, que a minha companheira de cadeira aqui não quer falar, mas eu vou falar. Ela pensou e eu vou falar então. Muito interessante essa reflexão que você está trazendo, né, sobre essa visão dentro do papel do João, porque, como ela bem colocou para a gente, se o João não tivesse tratado dessa forma impetuosa como ele tratou, né, essa anunciação de Jesus, as pessoas não teriam, muito provavelmente, sequer percebido Jesus. Sim. Porque quando a gente fala de Jesus, para nós, hoje, no nosso conhecimento cristão, na altura que a gente está, do volume de informação, é até muito simples. Mas a personalidade que Jesus vai exercer para a cultura judaica tem uma profundidade que a gente desconhece. Imagina, basta a gente tentar fazer o seguinte exercício. Imagina que nós fôssemos parte de uma geração que está aí, vamos pegar o exemplo, né, que você deu, o último profeta que trouxe qualquer informação a respeito veio 450 anos antes de Jesus. Então, você tem um hiato de tempo aí de 450 anos. Quantas pessoas nascem e renascem numa mesma família num intervalo de 450 anos? Pois é. O que se deu de progressão cultural, de conhecimento, só nessa família em 450 anos? Agora você transporta isso para 1 milênio. Então tem 1 milênio que Jesus é anunciado, que esse Messias é anunciado. E as pessoas estão esperando o Messias. O Messias vai chegar, o Messias vai chegar, o Messias vai chegar. Então, se não tem um João que chega e bate com o pé firme no chão, bate no peito e fala assim, aqui, vocês prestam atenção, porque esse que vocês estão esperando, ele está chegando aí. Essa é a última chamada. E vocês continuam fazendo as coisas do mesmo jeito. Por isso que quando chegavam para ele, pergunta assim, aqui, eu cobro ali na coletoria, como é que eu devo agir? Ele fala assim, meu filho, você não entendeu até hoje? Você está cobrando a mais o que você não precisa. Então você não faça isso. Aí chega o outro, fala assim, Senhor, eu tenho, ele era chamado de mestre, né? Ele tinha uma visão para as outras pessoas, o João Batista, de mestre. Ele era um mestre para muita gente. Sim. Exatamente por conta dessas diretrizes, essas orientações. Sim. Aí chegavam para ele e falavam assim, aqui, eu tenho roupa suficiente, dentro dessas orientações que você está dando, o que você acha que eu tenho que fazer? Oferece para aquele que não tem. É o dar a outra capa. Sim, né? Exatamente. Então, ele tinha que realmente chamar a atenção, porque as pessoas estavam esperando um Messias, e ele era a última chamada para o Messias. Exatamente. Se não prestassem atenção, muito provavelmente o Messias não teria tido visibilidade na cultura, como inclusive não teve para muitos. Para muitos. Porque a questão do Herodes aqui perguntando, todo mundo, cada um chutando quem que era o Messias. Uma grande maioria dos judeus foram convencidos pela casta religiosa de que Jesus não era o Messias. Pois é. E tem os que continuam aguardando até os dias de hoje a vinda do Messias, gente. Pois é. Tem gente que está esperando o Messias até hoje. Então agora olha a importância do batismo de Jesus. Porque é João que batiza Jesus. E aí, João fala, ele vira e fala assim, eu não deveria estar te batizando, você está doido? Mas, não, mas tem que se cumprir. E João, na hora que ele batiza Jesus, é descrito que desce um Espírito Santo, forma de uma pomba, sobre a cabeça de Jesus, e que a voz de Deus é ouvida, né? Este é meu filho amado em quem eu me comprazo.
E aí, essa introdução de Jesus ali, ela é muito importante. João já vinha falando que vinha o Messias. Veio Jesus para ser batizado. João já negou na hora, já foi uma coisa completamente diferente. Você que tinha que me batizar, eu que tinha que estar te pedindo para me batizar. Aí todo mundo para, opa, aquele que está gritando, aquele que está clamando no deserto. Ele está falando que ele que tinha que ser batizado. Ele falou que vinha quem batizava com fogo e com o Espírito Santo. E ele está falando que essa pessoa, porque depois ele, em outros momentos, ele aponta. Ali vai o Messias, ali vai a pessoa que vem depois de mim, pós mim. Então, assim, esse reconhecimento de João para Jesus, ele é muito importante. Porque ele também vai acordar as pessoas do meio do João para Jesus. Tanto que tem discípulos de João que vão seguir Jesus. E aí as pessoas já vão conhecendo. Tem uma passagem que fala que João estava batizando num ponto do rio e os discípulos de Jesus batizando no outro. Está em João, né, no Evangelista. E João até fala, se bem que Jesus não batizava, eram os discípulos que batizavam. Mas estava ali. E aí, quando eles vão perguntar, não, é a passagem, é preciso que ele cresça e eu diminua. E aí, essa percepção, essa entrega de João, de tudo que ele construiu para Jesus, é o que vai também validar Jesus como Messias para muita gente e acordar as pessoas para aquilo ali. E lembrando que logo depois do batismo que Jesus vai para o deserto. Né? E o que o Cubinho falou ali, todo lugar que a gente anda aí, assim, Jesus está voltando de onde? Né? É mesmo. Né? De todo lugar que a gente anda, Jesus está voltando de onde? Realmente, eu tenho visto muita pintura nas paredes, Jesus está voltando. Preto, né? Mas eu vi uma pintura muito bacana, que eu achei tão legal. Uma lâmpada, dentro da lâmpada está escrito Jesus assim, e ela está acesa. Eu achei ela tão bonita, o grafite, né? Porque me deu a ideia de que Jesus não é só a luz, também é a ideia. É aquilo que eu tenho que trabalhar em mim. Então, ter Jesus como uma ideia que eu trabalho em mim, me coloca na direção adequada. Né? Então, assim, mas voltando aqui para terminar essa parte de João, ele reconhecer Jesus no batismo, que é a parte que eu estava falando, é extremamente importante. Então, ele vai colocar ali que a parte final, né? E toda a carne verá a salvação de Deus. Então, ele está apontando Jesus como a salvação, como Messias. Em João, até estava comentando, está até em primeira pessoa. Ele afirma que ele é a voz que clama no deserto, né? Em João está escrito desse jeito. E aí, nesse ponto em que ele está assumindo o papel de arauto de Jesus, na hora que ele aponta Jesus e ele demonstra que é Jesus aquele que tem que estar. E na parte em que ele está preso e ele manda, está em Mateus, se não me engano, que ele manda os discípulos dele saberem como é, o que foi que Jesus estava fazendo, como é que está o negócio. Isso é muito importante também, porque ele está buscando Jesus, até ele, preso, está mais preocupado com o que Jesus está fazendo lá fora, para eu poder entender como está, do que eu estou preocupado comigo aqui, preso aqui, porque o rei não gostou do que eu estava falando. Porque era o Messias, exatamente. Então, até a preocupação dele, e isso fica claro para os discípulos, e os discípulos vão atrás, vão conversar, e isso está anotado, quer dizer, foi na época que Jesus mandou os discípulos saírem pelo mundo. Jesus estava pregando na cidade, recebeu os discípulos de João Batista para poder contar como que estava a situação, para poder demonstrar para que eles contassem para João. E isso está anotado, quer dizer que isso teve visibilidade também. E se teve visibilidade, era exatamente aquilo que era necessário. Era João validando Jesus como Messias para que fosse visto que Jesus era o Messias. E era o trabalho dele, ele desempenhou o trabalho dele
quanto ele pôde, inclusive preso, que é a parte muito interessante. E é isso, gente. Você quer falar alguma coisa antes? Pode ficar aqui? Tá. Muito obrigada, Catarina, em nome do Que Com a Mão Ocupada. Em nome da coordenação, eu te agradeço. Foram muitas ideias boas, né, que brotaram, com certeza, no íntimo de cada um. Principalmente essa ideia de que a personalidade, de certa forma, até meio excêntrica do João, era o que nós precisávamos lá atrás. Eu acho que quando a gente se coloca como agente lá atrás, dá uma sacudida maior, né? Porque senão a gente continua apontando os outros como aqueles que não ouviram, né? Nós é que insistimos em não ouvir, mas a gente está tentando, né? Eu tenho aqui 2 recadinhos. Um é da biblioteca, que já chegaram as agendas 2026. Então, aí o calendário festivo do ano se aproximando, né? Tem aí Natal, tem gente que gosta de presentear. Estou copiando o recadinho feito ontem. Eles que falaram assim. As agendas da AME, que tem muitas mensagens, né? Lindas mensagens, então vale a pena, né, a gente divulgar a palavra. Não com gritos, mas agora, né, que seja de pouquinho em pouquinho, né, com o nosso exemplo, e às vezes é uma mensagem que vai calar aí fundo no coração da gente e dos outros. Chegou também o kit de obras básicas, que vem numa linda sacola, estou aqui lendo. É muito importante, né, porque muitos de nós, e eu me incluo, não conhecem tão bem as obras básicas do Espiritismo, né? Eu estou na doutrina desde 9 anos de idade, vou fazer 41, e eu não posso dizer que sei, né? Que sei o conteúdo. A gente conhece por aí, né? Mas que a gente, esse reforço, né, ao nosso esclarecimento e dos outros, tá aí outra opção de presente maravilhoso. E também o Departamento de Assistência Social nos pede, a doação já está aberta, e a temporada de doação de brinquedos novos, pela necessidade de a gente agradar as crianças assistidas, porque muitas vezes a qualidade dos brinquedos doados deixa a desejar, né? Como que vai restaurar cada peça aí recebida? Então, que eles sejam novos, atendendo uma faixa etária de 0 a 12 anos. Sim, sim? Só um instantinho. Então, agora vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por este momento maravilhoso, por esta hora bendita. Jesus querido, irmão, amigo e mestre de todas as horas, agradecemos pela vida e pelas oportunidades que cada um de nós vem recebendo. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a tua presença e a de teus enviados em nosso meio. Sempre pedimos que esteja conosco, mas muitas vezes não percebemos que a tua presença é constante, que a voz do que clamava no deserto clame em nossos corações e nos desperte para as realidades do nosso dia a dia. Não é preciso viver grandes coisas para testemunhar o amor a ti. Que nós consigamos, no dia a dia, nas pequenas ações, no cotidiano de nossas famílias, de nosso trabalho, de nosso caminhar pelas ruas, testemunhar que estamos seguindo tuas pegadas. Fique conosco, segure em nossa mão como vem fazendo. Conduza-nos de volta aos nossos lares, abençoe a cada um de nós, aqui neste salão, na sala virtual, nos 2 planos da vida, que sabemos que é contínua. Jesus, ajuda-nos a sentir tua presença. Graças a Deus. Boa semana, pessoal.